seria a sua primeira ação, caso o senhor seja eleito em outubro deste ano, sentando na cadeira presidencial? Já tem isso dimensionado? Já tem um planejamento? Tem. A primeira ação eu iria tomar antes de sentar na cadeira presidencial formalmente, seria na transição. Eu passaria, tem uma PEC protocolada pelo deputado Kim Kataguiri e outros deputados, Eugênio Lopes, etc., o Pedro Paulo, que é uma PEC que faz uma reforma fiscal muito profunda no Brasil. E a gente precisa passar essa PEC, que resolveria grande parte dos problemas de dívida, de aumento de gasto, que torna o Brasil um país muito caro, ainda na transição, com a legislatura atual, conversando com os deputados e senadores que perderam a eleição, fazendo um acordo com eles para a gente passar essa reforma fiscal e virar para 2027, aí sim, com um clima muito positivo em termos econômicos. De fato, se passa essa reforma, essa PEC que a gente entrou, que é uma PEC que inclui reforma da Previdência, inclui desvinculação dos orçamentos da educação e da saúde do aumento da receita, isso tem um efeito muito ruim sobre o orçamento. Às vezes você aumenta a receita, porque teve um ano bom de economia, aí no ano seguinte a economia vai mal, mas como ela fica vinculada ao aumento, ela não diminui. Então, você está permanentemente aumentando esses gastos e uma hora a conta estoura. Você tem cortes de gastos absurdos que precisa fazer nos privilegiados do alto funcionalismo, corte de renúncia fiscal de grandes empresários que vivem uma mamata, a gente está falando de assim, centenas de bilhões nessa área, e outros temas até menores, fiscalização no BPC, no Bolsa Família, que tem muita fraude. Com base nisso, a gente levantar um espaço fiscal para que a gente possa economizar coisa de 3 trilhões de reais em 10 anos. A gente está falando de economizar em 10 anos 25% do PIB brasileiro. É muita coisa. Um quarto do PIB ser economizado em um período de 10 anos. Aí a trajetória de dívida brasileira que ela está subindo, ela estabiliza e começa até a cair. E aí com a trajetória de dívida diminuindo, eu posso abaixar os juros, a famosa taxa Selic. Abaixou a Selic, eu posso pagar menos gastos na rolagem da dívida, que é o custo financeiro que a gente tem, que é muito alto no Brasil. E aí economiza mais dinheiro aí para extensão. Com base nisso eu posso reduzir impostos, sobra mais dinheiro para fazer investimento, eu invisto em infraestrutura aqui e ali, e aí a gente consegue ter um país funcional. Essa seria a primeiríssima. Só que isso é antes de sentar, aí sentando na cadeira, aí é enfrentar o crime organizado. Privatização. O senhor é um defensor da privatização? Defendo a Da privatização de estrutura algumas estatal? empresas, mas isso não é uma bala de prata que vem, né? No sentido de assim, se a privatização for mal feita, como muitas foram mal feitas, você pode ter fraude. Vou dar um exemplo, uma das extensões do escândalo do Banco Master foram a privatização da Copel, no Paraná, tocada pela turma do Banco Master, e a privatização do EMAI, em São Paulo, também tocada pela turma do Banco Master. O Tanuri, que é o sócio oculto, comprou as duas. Ele destruiu as duas empresas. Ele destruiu, foi uma privatização em que essas empresas foram destruídas. Valeu a pena? Isso foi um golpe na praça. No fundo, a compra dessas empresas, ela terminou sendo paga pelo FGC, porque no fim do dia os balanços das empresas que adquiriram essas empresas públicas, elas foram maquiadas com títulos do Banco Master. Então, tem que ter privatização em algumas áreas. Correios é uma empresa, cara, que a gente não tem que ter o monopólio deles. Os dois bancos públicos federais, Caixa Econômica e Pelo Banco do menos Brasil. o Banco do Brasil ou a Caixa, a gente pode privatizar algumas operações, mas algumas operações podem continuar com o Banco Público.